Tenho certeza que você já ouviu falar de Homero, mas talvez você não saiba de uma questão muito intrigante a respeito dele. Há quem diga que Homero nunca existiu. E é justamente o assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Será que Homero realmente existiu? Será que ele, na verdade, nunca existiu e ele também é mais um mito aí dos gregos? Como que é essa história de Homero? É isso que nós vamos conversar hoje. Bom, você com certeza já ouviu falar do nome de Homero, o grande autor da Ilíada e da Odisseia. Aqui no clube nós estamos estreando nossa edição, então, da Odisseia, uma edição, inclusive, belíssima. E vejam que Homero é, de fato, uma figura que tem poucos registros. E antes de falar dele propriamente, eu acho que cabe a gente pensar um pouco na origem da literatura no Ocidente. Porque quando nós falamos de Homero, nós estamos falando, talvez, do grande fundador da literatura ocidental. Mas é importante a gente saber que antes dos gregos, já existiam sim textos literários escritos. Talvez o mais antigo deles seja a Epopeia de Gilgamesh, que é um texto lá do século XVIII antes de Cristo, é um texto muito, muito antigo. Inclusive, comenta aqui se você gostaria de ver esse texto no clube em algum momento, né? Esperamos que chegue esse dia. E a gente tem então esse texto que é muito antigo e essas tradições egípcias, mesopotâmicas, que já tinham esses registros de narrativas complexas. Claro que a gente também não vai deixar de lado toda a herança aí bíblica, né, que também remonta aí a séculos e séculos antes de Cristo. Então, nós já temos registros escritos antes de Homero. Mas existe uma diferença fundamental que é a seguinte: esses textos que nós estamos falando, eles não geraram uma tradição contínua de influência literária na mesma medida que Homero conseguiu. Digamos que existe uma diferença de proporção. Quando a gente pensa na Epopeia de Gilgamesh, a gente está pensando num texto isolado lá, né, de muitos séculos antes, mas que não é aquele texto que é tão permanente na literatura, enquanto imagens, enquanto referências, enquanto arquétipos, como é o caso dos textos homéricos. Então, por esse motivo, a gente pode dizer que a tradição ocidental, ela é como essa conversa de autores ao longo do tempo que começa com a Ilíada e com a Odisseia. E é por isso que a gente pensa assim que toda a literatura ocidental ela nasce, direta ou indiretamente, a partir de Homero. Tem uma frase muito famosa do Ricardo Reis, que é um pseudônimo do Fernando Pessoa, que vai dizer, né, deve haver no mais pequeno poema de um poeta qualquer coisa por onde se note que existiu Homero. É como se ele fosse uma presença permanente em todos os textos literários e com muita frequência nós podemos pegar não só literatura, mas cinema, inclusive até hoje, né? E perceber esses reflexos da presença, né, dos mitos homéricos, das histórias homéricas em todas essas produções. Agora vejam que quando a gente pensa, então, chegamos no problema central. Homero existiu de fato? Quem foi Homero? Ele foi um autor real? Ele foi uma construção cultural? E existe uma dificuldade muito grande nessa resposta porque nós não temos registros contemporâneos a ele, ou seja, nós não temos registros lá do século VIII a.C. que tenham toda essa certeza histórica de que Homero existiu, que ele nasceu em tal ano, faleceu em tal ano, filho de quem, né? E toda essa questão de registro histórico. Tudo que nós temos são relatos muito posteriores e inclusive relatos contraditórios. Para vocês terem uma ideia, um dos primeiros registros que se tem de Homero é de Pseudo-Plutarco. Nós já estamos falando de séculos I e II depois de Cristo. Ele tem uma obra chamada Vida de Homero e nessa obra a gente vai ter múltiplas tradições ali narradas que são conflitantes. Então, tradições vão dizer que ele nasceu em Quios, outras que ele nasceu em Esmirna, outras em Cólofon, outras até mesmo em Atenas. E algumas tradições defendem que ele foi contemporâneo da Guerra de Troia, outras que ele nasceu séculos depois. A filiação dele poderia ser Maion, poderia ser até mesmo o rio Melis, numa questão mais mítica mesmo. Então, muito difícil ter uma fonte precisa a respeito disso, por falta de registro histórico exato. A tradição mais difundida a respeito de Homero é que ele foi um poeta da ilha de Quios que ficou cego. E aqui, nessa cegueira, a gente tem inclusive um paralelo muito interessante com Tiresias. Tiresias é um personagem muito famoso da literatura grega que vai aparecer em grandes obras, como em Sófocles, em Édipo Rei. Ele é o profeta, o oráculo que fala para o Édipo que ele era o
o assassino do pai dele. O Tiresias é o personagem que aparece na Odisseia, que está lá no submundo quando Odisseu desce ao mundo dos mortos e vai falar com esse oráculo. Então existe uma presença do Tiresias como esse cego que tem essa capacidade de sabedoria e de prever o futuro. E o Homero acaba adquirindo, por essa tradição de que ele ficou cego, né, de que ele era um poeta cego, ele acaba adquirindo essa aura de uma visão espiritual. Ele acaba se tornando quase um profeta da Grécia, por ser esse símbolo aí de uma visão que, quando falta essa visão física, ele é dotado dessa visão que é elevada, para as coisas elevadas, espirituais. Então é por isso que as obras dele são tratadas quase como uma forma de revelação, ou de... ele é quase um guardião dos deuses, né, na Grécia Antiga. E ele também é aquilo que nós chamamos dentro da Grécia Antiga de aedo. É muito interessante porque na época aí, né, principalmente na época contemporânea a esse surgimento da Ilíada e da Odisseia, nós tínhamos os rapsodos, que eram aqueles que performavam o texto, que faziam uma declamação do texto em voz alta, né, que falavam um texto sem acompanhamento musical, e nós tínhamos os aedos, que eram esses que então não só cantavam com acompanhamento musical, cantavam as histórias, né, os mitos, as obras literárias, digamos assim, mas eles eram quase como que intermediários entre as musas e a plateia que estavam ouvindo. Então os aedos, eles acabavam adquirindo quase essa aura profética. Eles eram esses intermediários com as musas, né, esses canais aí de elevação de coisas misteriosas, espirituais. E Homero é esse grande aedo que vai ter então esse caráter de criação desses dois mitos tão grandes e fundacionais que são a Ilíada e a Odisseia. Agora, seguindo um pouco na história, a gente vai perceber em Heródoto, por exemplo, umas menções de Homero e Hesíodo como aqueles que organizaram os nomes dos deuses, as genealogias, os atributos divinos, e eles como que quase criaram uma mitologia pan-helênica, ou seja, algo que envolvia toda a Grécia, né, toda a cultura helênica, como aqueles responsáveis não por criar, mas por registrar e organizar, melhor dizendo, toda essa parte mitológica. Isso vai aparecer depois em Platão, né? Platão também reconhece Homero como aquele que é o educador da Grécia. E quando a gente fala de Platão, a gente está falando do século IV, V antes de Cristo. Então, se Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia no século VIII antes de Cristo, posteriormente, ali no século IV, V antes de Cristo, Platão reconhece Homero então como esse educador da Grécia. E de fato, já nessa época, os seus poemas, eles eram a base da educação, daquela disciplina que os gregos vão chamar de gramatike, que é essa disciplina de estudo, né, da língua grega, e não só isso, né, mas uma formação muito mais integral. É muito interessante porque a obra de Homero, ela acaba se tornando um pilar da identidade grega, é um pilar da paideia, dessa educação integral do ser humano, ao lado do alfabeto grego e também dos Jogos Olímpicos, que tinham então esse papel fundamental dentro da cultura grega. E com o passar do tempo, a gente começa a ver um desenrolar de visões. Então ali em Platão existe esse reconhecimento de Homero como educador da Grécia. Depois, quando a gente vai pensando aí, por exemplo, em Xenófanes de Cólofon, ali século V, VI a.C., ele critica Homero pela questão do antropomorfismo. O que é isso? É quando se atribui características humanas. É algo que não é humano. Então, os deuses, por exemplo, os deuses tinham características propriamente humanas, eles tinham vícios humanos. Eles roubavam, eles adulteravam, eles enganavam, né? Eles tinham paixões. Então, os deuses gregos, eles eram muito antropomórficos. E essa é uma crítica do Cólofon a isso. Agora, Platão também critica Homero. Platão, ele reconhece Homero como educador da Grécia, mas lá na República ele também vai tratar, isso é uma passagem, talvez uma das mais famosas da República, que ele vai tratar a poesia como potencialmente perigosa e vai, inclusive, defender que as representações morais são inadequadas para a polis. Então, digamos que é aquela famosa passagem da expulsão dos poetas da polis, né? E depois, com o passar do tempo, a gente vai percebendo um movimento de reapropriação filosófica da poesia. Isso parte bastante de Antístenes, que foi um discípulo de Sócrates, que é fundador do cinismo e que reconhece muito Odisseu como um modelo de sábio. Então ele tem esse reconhecimento.
Renascimento. Heráclito, no século I depois de Cristo, vai trazer então todas essas questões homéricas, né, a questão homérica em relação à existência ou não de Homero, mas ele também vê a Ilíada e a Odisseia do ponto de vista mais alegórico. Então ele percebe como as alegorias ensinavam de uma maneira velada a respeito das forças da natureza ou lições morais. Então ele vê Ilíada e Odisseia como grandes obras alegóricas para ensinar outras coisas. Máximo de Tiro, lá no século II, III depois de Cristo, olha Homero como um filósofo. Para ele, a poesia é uma forma mais antiga e mais venerável até mesmo de filosofia. E nos seus versos, Homero, né, segundo o Máximo de Tiro, nos seus versos o Homero é capaz de criar uma teologia lúcida, uma espécie de síntese das formas políticas, ao mesmo tempo que é também um relato dos vícios e virtudes. E é por isso que, a partir dele, se começa a conceber Homero como o maior dos filósofos, que é uma questão aí bastante interessante. Porfírio depois vai reafirmar isso lá no século III e IV depois de Cristo, principalmente na obra Caverna das Ninfas, em que ele faz uma interpretação simbólica da Odisseia. E a partir disso a gente começa a ter essa interpretação por uma via realmente simbólica. E se a gente pensa na Odisseia, gente, isso aqui é uma riqueza simbólica realmente sem precedentes, que nunca se esgota. Então, se você quer que a gente fale sobre a Odisseia e sobre essa riqueza simbólica, deixa aqui nos comentários também pra gente saber se vocês querem, né, esse tema aqui no canal, para trazer também um pouco dessa riqueza simbólica que nesse vídeo aqui a gente não vai ter tempo de abordar. Agora vejam que é muito interessante que toda essa questão grega, né, latina que tá ali, enfim, ainda nos primeiros séculos, isso vai mudar bastante. Homero vai ficar praticamente quase não pouco conhecido, digamos assim, na Idade Média, ao longo de toda a Idade Média, porque o Ocidente latino, ele não conhecia Homero diretamente, né? Ele acabava circulando por uma tradição indireta, mas ele era muito pouco acesso que se tinha ao texto homérico propriamente. E é lá no século XIV, XV que acontece uma redescoberta pelos humanistas, né? A gente tem ali o período do Renascimento já começando a surgir, e a gente vai ter a figura do Leôncio Pilato e do Francesco Grifolini, que vão ser os primeiros a traduzir Homero para o latim, e aí esse texto começa a ficar mais acessível, principalmente na Europa, ali, né, nesse período de fim da Idade Média, início do Renascimento. E começa nesse ponto uma disputa muito interessante, porque alguns vão rejeitar os antigos, né? Vejam que esse dilema que nós temos hoje contemporâneo, de dizer que os antigos são ruins, os clássicos são ruins, e só o que é bom é atual, parece que é um discurso novo, parece que é um dilema novo, mas isso é um dilema que tem séculos. Há séculos as pessoas se debatem pensando se aquilo que é contemporâneo é melhor do que aquilo que é antigo. E já com a questão homérica isso aparece. Então a gente pode, inclusive, pensar lá no século XVII, com o rei Luís XIV, o Rei Sol, né, aquele que construiu Versalhes, como nós conhecemos, e que foi esse grande rei da França, enfim, um grande aí, inclusive, precursor de, enfim, um momento muito importante na França mesmo na questão da arte. E nesse momento do rei Luís XIV, se começa toda uma discussão de antigos e modernos, e um escritor aí bem importante chamado Charles Perrault, ele vai defender a superioridade dos modernos. A corte francesa estava acima, ali estava o que de melhor havia sido produzido até então. Eles eram a melhor parte de tudo, né? A nata de tudo. E um outro teórico que eu particularmente gosto muitíssimo, que é o Nicolas Boileau, ele vai escrever um livrinho precioso chamado Arte Poética. Se você se interessa por, enfim, é um entusiasta de crítica literária, de teoria literária, eu recomendo muito a leitura desse livro, muito interessante. E é um livro no qual o Boileau vai defender os antigos. Então a gente começa a ver esse embate entre aqueles que rejeitavam os antigos e aqueles que defendiam. E esse é um processo de resgate também de Homero. Homero começa a voltar aqui com essa defesa dos antigos. Depois, com a Anne Dacier, isso vai se reforçar mais ainda, porque aí sim começa um debate centrado em Homero, em que a gente começa a perceber uma série de críticas, né? Os modernos olhavam para a obra de Homero e pensavam, mas a estrutura é imperfeita, a moral aqui é muito rude, muito rudimentar, o estilo da Ilíada e da Odisseia são estilos irregulares, e começa a haver uma série de críticas. Por outro lado, né, a corrente dos antigos começava a defender Homero como um modelo absoluto de perfeição poética. E isso tudo vai sofrer um grande ponto de virada com um outro pensador chamado Friedrich August Wolff, que vai escrever em 1795 um livro chamado Prolegomena ad Homerum. E a tese principal dessa obra é de que Homero nunca existiu. Ele vai aí varrer realmente algo revolucionário para a época e vai defender que os poemas da Ilíada e da Odisseia são
na verdade, compilações de tradições orais. A gente está num contexto de iluminismo alemão, a filologia moderna está nascendo, está ali também acontecendo uma busca por método científico nas humanidades, e o argumento que eles utilizam para dizer que Homero nunca existiu é o seguinte, principalmente o Woolf, né? Ele percebe inconsistências narrativas, supostamente inconsistências narrativas nos poemas, uma estrutura mais fragmentária em alguns momentos, e a grande questão que é a transmissão oral anterior à escrita. E é a partir desse momento, então, que começa um movimento propriamente, entre aqueles que são analistas, que defendem que Homero nunca existiu e que é uma série de autores e poemas fragmentados, e os unitários, que são aqueles que defendem a unidade estrutural da Ilíada e da Odisseia como textos únicos e até mesmo talvez de um mesmo autor. Então a gente tem esses dois polos, aqueles que estão pensando na fragmentação dos poemas em múltiplas camadas e aqueles que estão pensando na possível autoria individual. Isso vai mudar de novo com um outro pensador agora do século XX chamado Milman Parry, que vai fazer uma pesquisa muito interessante. A gente está pensando na década de 30, ele vai fazer uma pesquisa de campo na Iugoslávia e lá ele faz um estudo dos Guzlari, que são os bardos da tradição oral da Iugoslávia. E nesse momento ele consegue fazer uma aproximação entre esses Guzlari e os Aedos da Grécia Antiga que nós falamos aí anteriormente. E o que se descobre nessa pesquisa? Primeiro, que a composição é muito mais em tempo real. E por essa experiência com esses poetas da Iugoslávia, então se pressupõe que os aedos da Grécia Antiga faziam não uma recitação de um texto memorizado, mas sim uma composição em tempo real, compostos naquele momento. Para isso acontecer, existia um uso de fórmulas métricas. No caso do Homero, de Ilíada e de Odisseia, nós estamos falando do hexâmetro datílico. A gente tem uma métrica bem específica. A gente pode falar sobre isso em outro momento, olhando para o texto. Se vocês se animarem, comentem aqui também. E a gente pode fazer um vídeo aí lendo especialmente a Odisseia juntos e falando sobre essas questões. E também aparece uma questão de temas narrativos que são recorrentes. Isso explica muito como que acontece na Ilíada e na Odisseia a questão das repetições, a questão dos epítetos. Por exemplo, se você for ler os textos, você vai perceber esses epítetos são, digamos que o nome da personagem e uma característica que sempre está ali junto. É como se fosse uma legenda, né, que vai acompanhando aquele personagem. Então nós temos o Aquiles de pés velozes, a Aurora de dedos róseos, a Hera de olhos bovinos. E isso, toda vez que o personagem aparece, isso vai se repetindo, né? Esse é um epíteto característico bastante aí das epopeias clássicas. E essas estruturas típicas, afinal. Então, esse é uma ideia que vai, digamos que, trazer de novo essa possibilidade de que Homero realmente tenha existido, de que se trata realmente de um poema único de um mesmo autor. E isso vai ser reforçado um pouco nesse desenvolvimento então da escola oralista, que vai ter essa ideia de que a Ilíada e a Odisseia são produtos da tradição oral, e mesmo que essa pesquisa do Parry não resolva a questão homérica, se Homero existiu ou não, ele, digamos que suaviza a relevância disso. Vejam, não é tão importante saber isso porque o texto é mais importante nesse caso. E quando a gente pensa num debate mais contemporâneo, nós vamos pensar primeiro na relação de Homero com o alfabeto grego, né? Eles surgem basicamente no mesmo período. Também a importância dos poemas, né, a Ilíada e a Odisseia como os primeiros textos escritos, que passa assim por um processo gradual de cristalização oral, digamos assim. Textos que foram repetidos e recontados com suas variações de composição naquele momento, mas que vão sendo recontados numa cultura oral e que talvez realmente não tenham um autor único, mas que são parte de uma tradição única, que é essa tradição grega. E isso é algo que está totalmente aberto. Não tem como nós sabermos se é uma tradição oral única ou se é um poeta único que foi repetindo e depois registrou isso na língua escrita. O que a gente pode tirar de conclusão de tudo isso? Quem foi Homero? Homero existiu? Qual é a nossa pergunta inicial, né? Afinal, nós sabemos disso ou não? E a resposta que eu tenho para dar para vocês no final desse vídeo talvez seja decepcionante. A resposta é: não sabemos. Não é possível saber se Homero existiu ou não. Não sabemos se foi um autor individual ou se foi uma tradição coletiva. O que a gente pode tirar de tudo isso é pensar que por mais que talvez Homero não tenha existido propriamente como
uma pessoa, como um homem, como um indivíduo histórico, o Homero existe como símbolo. E como que é esse Homero simbólico que a gente pode pensar? Primeiro, ele vai ter esse caráter de transição da oralidade para a escrita. Então, quando tudo ainda era oral e de fato o ser humano, desde que é capaz de fazer linguagem, já conta histórias, é assim, né? O ser humano, ele é propriamente um ser narrativo. Então, o Homero vai estar justamente nesse ponto da criação da escrita e desse registro na escrita. Ele também é esse nascimento da literatura ocidental, então por mais que talvez ele não exista, ele é o marco ainda assim do nascimento da nossa literatura do Ocidente. Nesse século VIII a gente vai ter essa série de coisas, a invenção do alfabeto, o nascimento da literatura, esse desenvolvimento dessa cultura que depois nós vamos beber fortemente até hoje. Então nós estamos falando sim de um símbolo que, se existiu ou se não existiu como homem, não importa, porque afinal ele é um mito. Basicamente a gente pode pensar em Homero assim, né? Pode pensar como essa grande força motriz do início da nossa literatura e o quanto esses textos continuam sendo relevantes, atualíssimos e de certa forma perenes, né? Como se fosse uma narrativa, é uma narrativa de fato inesgotável e cada leitura que nós fazemos da Ilíada e da Odisseia é uma leitura nova. E isso prova assim o quanto Homero está aí como o poeta dos poetas, considerado por muitos e certamente com razão. Então a gente conseguiu entender um pouco, talvez não seja a resposta que esperávamos, mas a questão homérica continua aí, esse mistério. Mas o que nós podemos fazer sim é desvendar seus textos. Isso está aí à disposição de todos nós para que nós possamos desvendar os textos homéricos e nos deleitar com essa maravilha da literatura universal. Quero saber se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixa teu comentário aqui se você já sabia dessa discussão, se você imaginava todo esse percurso de conhecimento, de raciocínio, e quero saber de você, qual que é a sua opinião? Você acha que Homero existiu ou você acha que Homero na verdade não existiu e é só uma grande tradição oral da Grécia? Comenta aqui que eu quero saber qual é a sua conclusão a partir disso. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!